Bom, vamos dar continuidade. Estamos entrando no vídeo 23. Eu falei que ia ter que trabalhar com a questão da constelação familiar. Até uma pessoa pensou, quando eu falei nisso, que eu estava falando dessas coisas que tem de exercício de constelação familiar. Não. É num modelo freudiano chamado complexo de Édipo. Bom, eu não sei se vocês leram um texto do Lacan, que é o primeiro dos Écrits, chamado Seminário da Carta Roubada, que ele conta de um conto de Edgar Allan Poe, onde uma rainha é roubada, a carta dela é roubada, e um detetive vai lá buscar e deixa um envelope. Eu já falei disso numa parte do Mundo Psi. Troca um envelope pelo outro e deixa dentro do envelope um bilhetinho. Um destino tão funesto, se não é digno de Atreu, é de Tieste. Essa história é a história que vai dar, lá atrás, a causa de toda a desgraça que a gente vai chegar na família do Édipo. O Atreu passou a mão no reino do Tieste. E a partir daí começa uma sequência de desgraças nessa família. Tem até um serve o filho do outro todo picadinho na mesa. É nesse nível as histórias que vão se sucedendo. Na Guerra de Troia, são todos descendentes dessa desgraceira dos Átridas, quer dizer, desse reino do Atreu. O Atreu não era para ficar com o reino, ficou, só deu desgraça. Na Guerra de Troia, Menelau, ele é casado com Clitemnestra, e aí ele é da família. E aí ele faz uma promessa que ele mataria, sacrificaria a filha dele, Ifigênia, para ganhar a guerra. Aí ele mata a menina. Aí a Clitemnestra fica danada da vida que ele matou a filha dela e se junta com o amante dele. Então, quando o Menelau vem da guerra em casa e está tomando banho, distraído, nessa hora, ela e o Egisto, o amante dela, matam o homem tomando banho, o Menelau. Aí o filho, Orestes, é obrigado a vingar essa morte, matando a mãe. E aí ele é atormentado pelas Eríneas, e aí chega uma hora que a Atena, que é uma das deusas da Guerra de Troia, dá um acerto lá e aí para os tormentos em cima de Orestes. Mas Orestes é extremamente atormentado. A Guerra de Troia, por sua vez, eu não sei se vocês sabem, ela vem de uma história de uma briga de 3 deusas, né? Afrodite, Atena e Hera queriam saber quem é a das deusas a que Paris preferiria, né? Então, uma oferece a terra, né? A Hera, a outra oferece todo o poder na guerra e a outra oferece o amor. É lógico que ele era um bobão, um garoto, e aí ele aceita o amor, que é a Afrodite, né? A oferta da Afrodite. Aí as duas se juntam, Atena e Hera, e aí dão um jeitinho dele se apaixonar pela Helena, que tinha marido, e aí vem a Guerra de Troia. E aí todos aqueles
povoadozinhos daquelas ilhas fazem a Guerra de Troia, que no início achavam que era uma coisa mítica, mas de fato aconteceu. Bom, isso é desgraça já vinda dessa família. Dando continuidade, outro momento, vem a história do Édipo. O Édipo nasce, é filho da Jocasta e do Laio, e aí eles vão se informar lá com o oráculo e ficam sabendo que o Édipo vai matar o pai e casar com a mãe. Aí o Laio dá um jeito e entrega o Édipo para o empregado dar um fim no Édipo. Édipo quer dizer o dos pés amarrados. O empregado não faz nada do que tinha que fazer. O empregado amarra o Édipo e deixa o Édipo lá na floresta. Aí tem um reino ao lado, que o rei não tem filho. Um daqueles servos locais acha aquela criança amarrada, leva lá para o rei. Então, o Édipo é criado rei de um outro lugar. E até que um dia ele está numa estrada e aí é aquela briga de quem é quem, né? Ele é rei e quer passar, o outro também é rei e quer passar. Passa, não passa, não passa, passa. Eu mando mais que você, não, você que manda e tal. E ele vai, mata o rei. E a cidade de Tebas está passando por uma epidemia lá complicada. E o oráculo bota uma questão. Qual é o animal que de manhã cedo ele anda com 4 patas, mais tarde ele anda com 2 e de noite ele anda com 3. E quem acertar essa questão do oráculo vira o rei da cidade, que tinha ficado sem rei, e casa com a Jocasta. O Édipo diz é o homem, né? Porque quando ele é pequeno ele engatinha, quando ele é adulto ele anda com as 2 pernas e na velhice ele usa bengala. Então o Édipo acerta, e aí ele casa com a Jocasta e tem 4 filhos com a Jocasta. Até que finalmente ele fica sabendo que ele é, na verdade, casado com a mãe, né? Que ele matou foi o pai dele. Aí o que ele faz? Ele se cega e aí ele é um pária, ele não pode entrar em cidade nenhuma. E ele fica nas portas das cidades e a Antígona, filha dele, quem acompanha ele. E é ela quem providencia para que ele tenha água, essas coisas. Bom, dando sequência, Antígona está noiva do irmão da Jocasta, do filho do irmão, que se chamava Creonte. O Creonte mandava na polis. Acontece que o irmão dela, um dos 4 filhos que o Édipo teve com a Jocasta, comete um crime. E aí ele é punido com esse crime. Ele não poderia ter direito às exéquias. Já falei isso para vocês, quando eu falei sobre instinto de morte e pulsão de morte, tá? No vídeo 13. E aí o que acontece? A Jocasta a Antígona ia se casar com o filho do Creonte, que é o tio dela, né? O Creonte é o tio dela, tio materno. Ela ia casar com um primo. Mas aí o irmão dela é condenado à morte e sem o direito às exéquias, que para eles é uma coisa muito importante, porque depois que o Êitulo
Depois que se cumpre todos os rituais fúnebres, é que o Edron finalmente pode entrar no Hades, né? E é assim que eles acreditam. E o irmão dela fica impedido, ele vai morrer, ser assassinado, né? Pelas normas da polis, mas não vai ter direito às exéquias. Aí ela falou, então eu vou morrer junto com ele. E aí ela não casa com o filho do Creonte, e aí ela contraria as leis da polis para manter as leis da vida vivas. Então vocês veem que é uma sequência de desgraças, numa imensa constelação. Só contei passagens, que começa lá atrás com o irmão tendo tirado o reino do outro. Por isso é que o Freud aproveita a história do Édipo. Não é porque o Édipo... As pessoas usam o complexo de Édipo, né? É bonito, tão bonito, é porque o filho tem interesse sexual na mãe, a filha tem interesse sexual no pai. Não é nada disso. É porque Freud usou aquilo como se fosse um complexo astral dos astros mesmo, onde cada pessoa, a Clitemnestra, a Ifigênia, o Agamenon, o Atreu, o Édipo, o Polinice, o Creonte, a Jocasta, o Édipo, a Antígona, cada um tem é como se fosse um planeta, um cometa, num grande complexo astral. Nós somos assim na família. Nós ocupamos um lugar nesta família. Às vezes, o nosso bisneto já é pensado por nós, ele ainda nem veio ao mundo. O nosso neto é pensado por nós, ele ainda nem veio ao mundo. Então, quando nós chegamos, nós já fomos pensados por outras pessoas. O nosso lugar já está pensado por alguém, o lugar que nós vamos ocupar, com tudo que esses desejos, assim, dessas fadas madrinhas estão ali. Você vem para ocupar esse lugar aqui, né? Nessa constelação familiar. Foi um termo que eu usei em 1980, no início, para ensinar meus alunos o que era o Édipo. E depois isso virou uma experiência grupal e blá, blá, blá. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu recomendo aos meus clientes, quando eles não sabem da história deles, é muito comum, filho caçula, por exemplo, e tal, eu recomendo, escuta, faz uma coisa, vai na casa daquelas tias que adoram ver retrato, aproveita a festa de família, assim, vamos ver retrato, aí todo mundo vê retrato, porque vendo retrato, as pessoas contam necessariamente as histórias. Essa aqui é a tia Candoca. A tia Candoca é mãe da Mariquita que fugiu com um circo que vinha passando lá em Minas. E olha que ela teve um filho. Esse filho, por sua vez, na verdade, teve um filho com a irmã, blá, blá, blá. Aí você começa a saber toda a situação da sua família e em que lugar você está posicionado nessa família. Por que você recebeu esse nome? Por isso eu pergunto pelo nome. Por que você chamou esse nome? Quem escolheu o seu nome? Porque nesse nome, esse nome é carregado de desejo é intransitivo, não é vontade de comprar essa caneta, não. O desejo, desejar. E é inconsciente. Esse nome é carregado de desejo. Nem os pais, na verdade, quando escolhem, eles têm uma razão oficial lá, mas eles nem sabem, na verdade, o que eles estão trazendo, porque eles, por sua vez, fazem parte dessa gigantesca constelação. E uma pessoa, quando isso os franceses, eu vou depois trabalhar com livros dos franceses, estou me preparando para chegar lá nos lacanianos com vocês.
Eles vão mostrar que a pessoa, quando vai fazer um fenômeno psicossomático, ela está tão posicionadinha pelo nome dela, pelo lugar que ela ocupa. Às vezes ela morreu um tio-avô lá, ela ganhou o nome daquele tio-avô, aí blá blá blá, e no final ela que vai ter o fenômeno psicossomático aqui. Então, eu queria dar essa parada antes de dar a sequência. A gente está vendo pulsão, tá vendo pulsão. Pulsão, né? Inconsciente, óbvio, eu só trabalho com inconsciente. O Édipo, né, na sua família, a sua família e tudo que acontece ali é inconsciente fazendo a coisa, o esquema. É inconsciente trabalhando e fazendo essa rede toda entretecida de pessoas com nomes e casamentos, escolhas afetivas e não afetivas, ou por interesses e tal. Então, o consciente está ali atuando. A pulsão, que a gente está trabalhando, porque vai trabalhar direto com questão de morte, eu tenho que trabalhar com a pulsão. A repetição, que eu ainda vou dar, que é aquilo que eu falei, meu Deus, só acontece comigo, por que toda vez vai ser, já tinha que ser comigo, né? Esse lugar que está marcado para você sempre encontrar com aquela coisa. Que é diferente da compulsão de repetição, que eu já mostrei para vocês onde é que o Freud descobre, quando ele descobre a pulsão. Só que ele só termina a teoria pulsional, ela só se complementa em 1936, que aí ele vai depender do texto do Empédocles, por isso que até eu chegar lá vou demorar. Ele leva 16 anos nesse negócio. Os modelos do Freud demoram muito. O complexo de Édipo ele começa lá em 1800 e tal, quando ele desconfia que existe realmente o interesse do filho pela mãe. Mas a partir daí ele vai fazer um negócio que ele vai levar anos. E ainda vai separar o Édipo feminino do masculino. A gente vai ver que a menina faz um Édipo diferente porque ela tem que dar uma segunda volta. Aí vai aparecer a bissexualidade e assim por diante. Bom, então, são modelos freudianos, como se fosse assim, equação do segundo grau. Menos B, mais ou menos, raiz de B12, menos 4AC sobre 2A. A gente tem os modelos lá freudianos. Então, é o inconsciente, a transferência, que se não tiver alguma coisa que ligue o analisante ao analista, não vai poder acontecer uma análise. Essa coisa é inconsciente e ela tem relação com alguma coisa do inconsciente da criatura e mais do inconsciente do analista, aí junta um com o outro. Eu tenho esse nome, não fui eu que dei esse nome para mim, né? Ganhei. A menina escolheu porque eu tinha esse nome, o inconsciente está fazendo a escolha. A transferência, a pulsão, que é o que a gente está trabalhando, porque a pulsão de morte faz deflexão e pulsão de vida, e é isso que a gente tem que tentar ajudar a fazer, né? E a repetição. Então, mas eu para isso precisava passar por essa situação que é a família de Atreu, né? Os descendentes de Atreu, as desgraças que se sucederam a partir do fato de Atreu ter passado a mão no reino do irmão, um destino tão funesto, né? No caso da carta é diferente, né? Quem fica sem a carta é o que roubou a carta. Mas no caso do Atreu, não, ele rouba o reino e aí é uma desgraça atrás da outra, é uma saga atrás da outra. E nós vivemos isso, nossas famílias, nossas histórias, e a gente precisa saber das nossas histórias.
a gente vai para análise e vai descobrindo, puxa, na verdade, não, eu ocupo tal lugar nessa constelação, olha só, eu tenho uma relação com a minha avó, com o meu avô, com a minha tia-avó, tinha com a bisavó, e a bisavó, por sua vez, fez um casamento assim, assim, aí enviou, e aí aconteceu que não sei o quê, e aí você vai descobrindo que você está dentro de uma gigantesca rede. Quem é você? Não é? Então, as coisas que te acontecem não acontecem porque você quer, gostaria, escolheu. Tá? Então, eu hoje, primeiro tive que dar essa grande volta para falar no complexo de Édipo, que é um modelo freudiano que trabalha com a evidência da nossa posição na nossa constelação familiar, cada um de nós tem, que é inconsciente, e aí a gente vai, à medida em que vai conhecendo, vai tornando consciente, e que interfere para que haja a formação de um fenômeno psicossomático. Então, não é um dos 4 pilares de sustentação da psicanálise, porque não é o inconsciente, não é a pulsão, não é a repetição, nem a transferência, mas ele é um gigantesco negócio cósmico, né? Porque é como um complexo nuclear de astros. Por isso que se chama complexo. Não é que a pessoa é complexada, não. E Édipo não é porque o Édipo casou com a mãe, não. Uma das desgraças que aconteceu é que ele casou com a mãe, matou o pai e tal. Mas isso não é nada disso, tá? Bom, nós vamos confundir as estações. Claro que isso não quer dizer que a criança, numa determinada época, ela não precise passar por esta etapa, porque ela vai seduzir o parceiro, né? Seja o do pai ou da mãe. Ela vai escolher um dos parceiros para ela seduzir e separar o casal. Mas aí uma outra história que é objetal, a gente vai trabalhar por conta do objeto, tá bom? Bom, vai ficar por aqui, já está muito grande esse.